Irmãos, nós vamos estar aí abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 19, lendo aí do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 19, 1 ao 12. Mateus capítulo 19. O texto nos diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-nos muitas multidões e curou-as ali. E vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por aquilo que Ele já tem feito por nós nessa noite, orando por nossa cidade, por nosso país, agradecendo das ofertas que pudemos dar aqui nessa noite para a obra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, adoramos o teu nome. Queremos, ó Deus, louvar-te de coração, pois o Senhor é o nosso Criador, o nosso sustentador. O Senhor é Deus que tem tanto cuidado de nossas famílias. Queremos pedir nessa noite que mais uma vez as edifique pelo poder da tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que as pessoas às quais essa mensagem chegará por meio da internet, ó Deus, que elas possam ser edificadas pela tua palavra, ensinadas, instruídas, seus pecados confrontados e corrigidas. Que haja, ó Deus, transformação, correção, mudança. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas ofertas que pudemos ofertar aqui nessa noite, dedicar aqui ao Senhor. Que o Senhor continue a nos dar graça para contribuir na tua obra. Queremos dar a Deus graça pela nossa vida, pedir que abençoe nossa cidade, nosso país, que tem sofrido junto com o mundo com essa pandemia. Que o Senhor nos ajude, continue nos sustentando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, quando nós falamos sobre casamento nos dias atuais, parece até que é impossível falar de casamento sem falar de divórcio. Parece até
que é impossível se falar de casamento sem falar em divórcio. Já foi-se aquele tempo onde as pessoas persistiam para colocar em prática a ideia de que somente a morte deveria romper com o laço do matrimônio. A filosofia de hoje é: eu caso, se não der certo, eu me divorcio. Ao ponto que a nossa própria legislação, nossa própria lei, que antes estabelecia um período de tempo entre o divórcio e o seu final completo, hoje já não existe mais essa opção. Você pode casar e divorciar no mesmo dia, se quiser. A ideia de facilitar romper com o laço do matrimônio. Isso porque nossa sociedade tem mudado. Nossa sociedade, que antes havia sido fundamentada, criada nos princípios do judaísmo e do cristianismo, hoje tem abraçado todas as ideias do progressismo moderno, ideias onde valores do passado muitas vezes têm que ser abandonados para que a humanidade venha a progredir. Mas, ainda hoje, meus irmãos, nós temos aqueles que têm uma visão muito estrita a respeito do casamento, aqueles que dizem que o casamento, somente a morte de fato desfaz o vínculo, e temos também outros que acreditam que existem razões menores que possam quebrar esse vínculo, ou que também que qualquer coisa é suficiente para se desfazer um casamento. Eu me lembro, ao menos, de 2 casos dos últimos tempos. Me lembro de assistir na televisão, ver uma senhora dizendo que a pandemia a fez a divorciar. Não suportou ficar com seu marido dentro de casa muito tempo. E aí, anos de casamento foram jogados fora porque os dois não se aguentavam. E esse provavelmente era um casamento fake, né? A gente corre do outro para poder fingir que continua casado. Mas quando se junta e está muito tempo junto, parece que se espetar. Outro caso que me trouxe impacto foi o caso que nós falamos aqui de Flor de Lis. Em uma das suas mensagens trocadas com uma de suas filhas, de acordo com a pesquisa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, descobriu-se que ela dizia o seguinte para a sua filha: fazer o quê? Divorciar não posso, porque envergonharia a Deus. Era mais ou menos assim o tom da conversa. E a alternativa, segundo ela, era matar o dito cujo. Meus irmãos, mas o que a Bíblia nos fala? O que as Escrituras e o próprio Senhor Jesus nos falam sobre casamento e sobre o divórcio? Antes de tudo, nós devemos dizer aqui que lidamos aqui com um tema difícil, não é um tema simples, que admite ao menos 3 opções bíblicas e ortodoxas a respeito dele. E nós devemos lidar com esse tema com cuidado, ao saber que todos nós devemos formar uma posição, nós como igreja local precisamos ter uma posição bem definida sobre isso, porque é um caso que teremos de lidar, gostemos ou não com ele. Mas precisamos, ao mesmo tempo, saber que existem crentes sinceros que discordam entre si dessa posição. E o crente deve ser sujeito à posição a que a sua igreja local determina sobre esse assunto. Ele não pode ter uma opinião sobre esse assunto e estar numa igreja que diverge da sua opinião. Ou se ela diverge, ele deve aceitar, acatar essa posição. Uma das razões para isso, meus irmãos, é que nós não temos muitos textos na Bíblia que falam sobre isso.
Nós temos 2 textos aqui em Mateus que nos falam, textos semelhantes, parecidos nos outros 2 evangelhos, e temos uma fala do apóstolo Paulo. E temos também a legislação mosaica sobre o casamento, que nós vamos recorrer aqui também nessa noite. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos achegar a esse tema com temor. Mas como os irmãos verão aqui, o essencial é uma conclusão de todos. Todos chegam a um ponto comum sobre esse tema. Embora haja algumas divergências, e dessas divergências cada um precisa lidar com suas consequências, e aí cabe a cada um que decidiu por elas, nós temos alguns valores bíblicos que são muito claros, tá? Então, estou dizendo isso aqui para deixar claro para os irmãos, que não é porque hajam opiniões diferentes que nós precisamos ficar aí desesperados, mas nossa, será que eu estou fazendo certo ou errado? Não. Vamos olhar então para que a Bíblia nos fale, e aqui eu vou passar para os irmãos a posição que eu acredito ser a posição mais consistente. Os irmãos vão poder analisar também. Em um outro momento, seria bom nós fazermos um estudo somente sobre esse tema, que envolve muita coisa. Mas na mensagem dessa noite, eu exporei aqui a minha posição pessoal, que é também a posição histórica dos protestantes sobre o assunto, que é encontrada também na Confissão de Fé de Westminster e é também defendida por muitos teólogos protestantes. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, e que é um ponto que é igual a todos os que têm posições distintas, é que o propósito inicial de Deus para o casamento é que ele fosse uma união para toda a vida. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus que ali estavam, era uma pergunta capciosa. A pergunta tinha por intenção não obter esclarecimento, mas colocar Jesus numa cilada. Porque, como os irmãos vão ver, esse assunto ele é um assunto de debate desde aquela época. E diz aí no versículo 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Primeira coisa que ele diz, olha, casamento é entre homem e mulher. E aí, como já ensinei aqui para os irmãos, não existe essa história de casamento gay. Se é entre 2 homens ou entre 2 mulheres, já não é casamento, é outra coisa. Porque casamento é para quem se casa, para quem se une, se junta, se complementa. A tomada fêmea não se une com a tomada fêmea. Você precisa daquilo que a gente chama do macho e da fêmea. Até nisso, né, as relações existem, né? Versículo 5 diz, o que disse, por esta causa deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então Jesus aqui ele está voltando para a criação. Enquanto os fariseus estão ali perguntando, olha, é lícito ao homem se divorciar? Então, a preocupação dos judeus era a seguinte, Jesus, posso me divorciar? Quero saber, me diga uma razão para divorciar. Jesus não está respondendo diretamente àquela pergunta, porque ele está mostrando que a questão não é essa. Ele está querendo dizer, olha, no princípio não foi assim. Deus não criou o homem para que fosse assim. Ele criou homem e mulher, e unindo-se um ao outro, eles se tornam uma só carne. Não foi isso que está escrito lá no Gênesis? Ele está perguntando para eles. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma vez um colega chegou para mim e falou assim, olha, eu casei pela primeira vez, eu não era crente, e aí me divorciei, agora casei de novo, mas o primeiro casamento não foi Deus que uniu mesmo? Então não tinha problema. Não é isso, meus irmãos.
Casamento não é um ritual religioso. Casamento também não é um papel que você obtém lá do cartório civil. Casamento é uma aliança de compromisso que é feita entre um homem e uma mulher com testemunhas perante a sociedade. E é por isso que até mesmo nos nossos cartórios, eles exigem que hajam ali testemunhas, para ali confirmar os votos. Às vezes a gente não pensa nessas tradições. Quando um homem se une a uma mulher, ele estabelece um compromisso com a família daquela jovem e com a sociedade. Assim como a mulher também faz um compromisso com aquele homem perante a sociedade. E essa união, Jesus diz que não foi a sociedade que uniu, e nem foi um ao outro que uniram, foi Deus quem uniu. Por que ele está falando que Deus que uniu? Porque o casamento, meus irmãos, é uma instituição divina. Ainda que praticado por não cristãos, o casamento não é uma invenção humana. Deus criou o casamento. Como nós falamos aqui antes, o criou para exprimir a glória de Deus. O segundo ponto, meus irmãos, que nós encontramos aqui, é que o divórcio, ele foi permitido por conta da dureza dos corações humanos. Agora Jesus irá tratar do divórcio. Eles vão replicar. Olha, mas por que então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que Moisés permitiu dar a carta de repúdio? Aqui eles estão achando, ó, pegamos a Jesus. Agora sim. Agora nós colocamos ele num beco sem saída. Mas respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Muita gente pensa, meus irmãos, que quando olha para a lei de Moisés, que existem ali orientações a respeito de como pecar. Mas a lei de Moisés, muitas das leis que foram dadas, elas foram criadas não para orientar as pessoas a fazerem aquilo, mas pelo fato de que Deus sabia que as pessoas fariam aquilo e estava estabelecendo uma lei para restringir o seu comportamento liberal. Então, o importante ao analisarmos esse texto aqui é recorrermos ao Antigo Testamento. Porque quando os judeus estavam falando isso, eles estavam citando Deuteronômio 24, 1 a 4, que diz o seguinte, olha só. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, quem dava a carta de divórcio? Era o homem. Mulher não dava carta de divórcio para ninguém. Por quê? Porque era uma sociedade onde o papel masculino era muito maior do que o papel feminino. Isso não é que era certo, era errado, mas era o contexto daquela época. Era o contexto do Oriente Médio, onde a figura masculina sobressaía a feminina. E por que o divórcio é colocado aqui? É colocado para proteger a mulher. Porque, veja bem, se não houvesse essa cláusula,
os homens sairiam tomando mulheres à vontade, divorciando-se das suas mulheres, e essas mulheres, naquele tempo, como não trabalhavam, não sustentavam suas casas, elas provavelmente virariam mendigas. E para impedir que a injustiça tomasse conta do povo de Israel, Deus ordena o divórcio. Deus permite o divórcio e regulamenta o divórcio. Agora, outra coisa interessante é que a mulher, depois de divorciada, ela não poderia novamente casar com o homem que a liberou em divórcio. Por quê? Porque imagine só, aí virava uma bagunça, né? O cara rejeitava a mulher, divorciava-se dela, ela se casava com outro, o outro dava o divórcio, ou ele morria e o outro queria de volta a mulher. Então a mulher ia ser tratada como um brinquedinho, como um objeto. E por isso Deus estabelece o divórcio. E outro ponto desse texto é que aqui existiam duas interpretações. Haviam duas escolas de interpretação nos tempos de Jesus. Existia uma escola de interpretação chamada do Rabino Hillel e outra do Rabino Shammai. Hillel ele diz o seguinte, olha, coisa indecente, né, é qualquer coisa. A mulher queimou o arroz, pé nela, mandava ela embora, divorciava. A mulher ficou feia, manda embora. Assim o Hillel ensinava. Não, a lei está dando autorização para a gente divorciar por qualquer razão. Oi? Vou falar que não. Já a escola de Shammai, ela dizia o seguinte, olha, coisa indecente é algum tipo de pecado de conotação sexual muito grave, mas que não chega a ser adultério. Não chega a ser adultério. Porque naquele tempo da lei o adultério era punido com a morte, o apedrejamento. Mas no caso de algum caso, que nós não sabemos muito bem, porque devido a ser uma cultura muito antiga, talvez foi uma história passada, nós não sabemos bem, e o marido descobrisse, ou um outro tipo de libertinagem, aquilo ali poderia autorizar o homem a tomar o divórcio. Apesar dessas duas escolas divergirem entre si, meus irmãos, o propósito da lei de Moisés não era facilitar o divórcio, mas sim regulamentá-lo, como eu disse aqui, coibindo os excessos e visando proteger a vida da mulher repudiada. Então, os judeus naquele tempo ainda estavam preocupados com isso. Eles queriam saber o seguinte, Jesus, o que a gente precisa para divorciar afinal? Fala para a gente que a gente quer saber. E o terceiro ponto que nós vemos aqui então, é que o divórcio, meus irmãos, é reconhecido por Deus somente em casos de grave quebra da aliança matrimonial. Esse aqui é um trecho que nós não encontramos nem em Marcos nem em Lucas, só encontramos em Mateus, porém ele aparece 2 vezes no Evangelho de Mateus. Algumas pessoas argumentam que esse texto ele está aqui incluído para falar da contração do matrimônio de José com Maria e o noivado judaico. Só que, pessoalmente, não consigo ver como que isso se encaixa na lógica do assunto, porque aqui Jesus está falando de casamento, ele não está falando de noivado. E, segundo a boa hermenêutica, nós sabemos que o texto mais claro elucida o texto mais obscuro. Então, se nós temos um texto mais completo, nós vamos seguir o texto mais completo. E aqui Jesus fala, olha, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete também adultério. Agora repare que nessa versão, nessa tradução da Almeida atualizada, é traduzido como relações sexuais ilícitas. O termo grego
é o termo porneia, que é um termo grego para diversos tipos de imoralidades. Uma vasta gama de imoralidade. O adultério, na língua grega, chama-se moikeia. E Jesus aqui usa uma outra palavra, indicando provavelmente que ele não está falando exatamente de adultério, mas sim de outra coisa que pode quebrar o vínculo do matrimônio. E isso faz todo sentido dentro da legislação judaica de Moisés, porque dentro da legislação de Moisés, se fosse o adultério, isso levaria à morte da mulher. Mas como que isso se aplica a nós em nosso tempo? Nós podemos concluir, meus irmãos, que Jesus aqui ele ensina que precisa haver uma razão muito grave, uma ação que destrua o vínculo do matrimônio, o compromisso do matrimônio, para que Deus tolere o divórcio. Em momento nenhum, Jesus recomenda, mas reconhece e permite o divórcio em casos onde ocorre essa quebra da aliança. Mas aí como é que se faz, né? Cada um decide o que é isso, né? Porque se a gente colocar assim, cada um interpreta, fica muito fácil, né? Então, o meu marido fez isso, ou a minha esposa fez aquilo, então eu estou no direito de divorciar. Não é bem assim. Aí que entra o papel da igreja local. Porque a igreja local, através dos seus presbíteros, dos seus pastores, da sua liderança, irá tratar com o casal, irá julgar se de fato o que está acontecendo é um caso que rompa com a aliança do matrimônio. Porque, veja bem, meus irmãos, seria muito fácil dizer para os irmãos que aqui se está referindo meramente a adultério, porque adultério é gritante. Mas nós vivemos numa sociedade onde as coisas mais esquisitas possíveis podem acontecer. O cara casou com a mulher, depois descobriu que ela não era mulher. Hoje já tem isso. Hoje o cara pode mudar a sua fisiologia de tal forma para virar mulher que ninguém disse que era um homem. Isso já no seminário, professores já falavam sobre isso e falavam como casos hipotéticos e tempos depois já se verificaram esses casos. Casos onde não ocorre adultério propriamente dito, mas um outro tipo de atitude ocorre, violência com a esposa, com os filhos, alguma coisa terrível, algum tipo de opressão sexual, não sei. Vivemos tempos loucos, meus irmãos. Então, nós encontramos também, meus irmãos, outra exceção que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 17. E diz Paulo o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quando Paulo diz assim, que não ordeno eu, mas o Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus falou sobre isso, lembra-se? Não abandone a mulher, o seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque, no contexto de Corinto, os crentes estavam achando que, depois de convertidos, eles não tinham que ficar mais com seus maridos ou mulheres incrédulas. Porque se eles ficassem, eles estariam se contaminando. E aí Paulo vai dizer, olha, não é desse jeito. Não façam isso. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, você era ímpio, não era cristão, se converteu. Não abandone o seu marido ou não abandone a sua esposa. Continue-se casado com ela. Se ele deseja continuar casado, continue, porque a convivência com o santo santificará. Ele será abençoado por sua procedência cristã. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que os irmãos acham que é
vocês não ficam sujeitos à servidão. Eu não consigo interpretar como outra coisa, senão estar livre para contrair novo matrimônio. Porque a servidão, inclusive segundo o próprio texto de Coríntios 7, Paulo vai falar também sobre os deveres entre marido e mulher. E um desses deveres é a relação sexual. Aqui Paulo está dizendo, olha, que vocês não estão sujeitos mais à servidão, vocês estão livres. Então, entendo aqui, meus irmãos, que Paulo está ensinando que um crente que é abandonado por um descrente não precisa ficar o restante da vida solteiro. Mas aí pode dizer assim, mas e se for crente? Se for crente, vai ter que ser excluído da igreja. Porque crente não pode abandonar sua esposa. Concorda comigo? Crente não pode chegar, não, estou cansado de você, vou embora. Primeira coisa que tem que acontecer com ele, vem cá, você vai ser disciplinado, você vai ser excluído da igreja. Então ele é descrente. E ele, se ele vai embora, irmãos, sinceramente, não vejo aqui uma defesa de que a pessoa abandonada tem que ficar ligada àquela pessoa eternamente. Vitaliciamente. Então nós vemos aí essas três coisas nesse texto, né? Que casados devem se manter casados, em caso de separação deve se manter como solteiro, ou buscar reconciliação. Então no caso de desentendimento de casal, caso alguma coisa grave aconteceu e os dois se apartam, orientação bíblica, olha, que fiquem vivendo como solteiros, até que busquem reconciliação. Essa é a orientação bíblica. Se a pessoa decide abandonar o seu parceiro por qualquer outra razão que não seja uma razão grave que quebre a aliança do matrimônio, essa pessoa tem que se contentar em viver como solteira. Em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto que o celibato, ele é um dom que é concedido a poucas pessoas. A grande maioria foi chamada ao matrimônio. Os discípulos voltam-se para Jesus no versículo 10 e dizem, olha, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando ele usa aqui essa expressão eunuco era aquele servo do rei do passado que ele era castrado. Então, os seus testículos eram removidos e ele perdia todo o desejo sexual. E esses homens faziam o quê? Cuidavam das esposas do rei. Porque eram as pessoas seguras para tomar conta das esposas do rei. Eles eram castrados, não tinham desejo sexual. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, há pessoas que não nasceram para casar. Há pessoas que naturalmente elas não sentem a necessidade dessa realização no matrimônio. Há pessoas que decidiram se fazer assim pelo reino de Deus. Se você decidiu isso, se você foi chamado a isso, Deus disse, olha, se você faz. Mas a normalidade é que todos os homens se casem. O casamento é um dom que Deus concedeu de forma ampla a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos, que conclusões finais nós podemos tirar desse texto para nossas vidas? A primeira delas que vejo, meus irmãos, é que o propósito de Deus é que por meio da união vitalícia do casamento, nós encontremos nele contentamento e glorifiquemos o seu nome. Tem muita gente, meus irmãos, casando hoje para realizar sonho. Casando para ser feliz. E na verdade, quem casa para ser feliz, vai ser infeliz. Porque uma pessoa infeliz, meus irmãos, sempre será infeliz. Porque a infelicidade é reflexo de um coração descontente.
Um coração descontente é aquele coração que sempre reclama daquilo que tem, que nunca agradece a Deus pelo aquilo que tem. E hoje, meus irmãos, corresponde à grande maioria das pessoas. Até mesmo pessoas que se dizem cristãs. Dizem assim, olha, eu preciso passar na faculdade tal, ou no concurso tal, ou alcançar um emprego tal, ou ganhar tanto por mês para que eu seja feliz. Do contrário, eu não serei. Quando nós, meus irmãos, depositamos a nossa satisfação, nossa felicidade em coisas dessa vida, nós nunca encontraremos realmente felicidade. Ninguém, meus irmãos, nessa vida vai realizar plenamente os seus sonhos. Nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança na vida que se irá. Nas pessoas que aqui estão, por mais preciosas que elas sejam. Entretanto, meus irmãos, muitos estão indo por esse caminho. E estão infelizes, estão tristes. Você já viu aquela pessoa que decidiu fazer tudo de errado na vida? Tudo o contrário do que a Bíblia diz. E quando você fala com ela que isso está errado, ela briga com você e fala assim, deixa eu ser feliz. Poxa, se você está dizendo que você está fazendo o que você quer, você vai ser feliz assim, por que eu estou te deixando infeliz? Você já não encontrou a felicidade? Fique feliz. Mas a verdade, meus irmãos, é que essa pessoa não está feliz. Ela sabe que está vivendo uma vida que transgride a vontade de Deus. Ela sabe que está fazendo coisas que não satisfazem o seu coração. E ela continua brigando com toda a palavra, brigando com Deus, brigando com a palavra de Deus, brigando com todos aqueles que dizem, pedindo, deixe eu ser feliz. Meus irmãos, quando nós estamos felizes, ninguém tira a nossa felicidade. Não é assim? A gente fala assim, hoje eu estou tão feliz que ninguém tira a minha felicidade. Se você está feliz, você é feliz, meu. Agora, meus irmãos, nós que cremos no Senhor, nós podemos passar momentos de infelicidade, de tristeza, de desânimo, mas a alegria nunca sai do coração daquele que ama o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o casamento, ele é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, na qual compromissos mútuos devem ser cumpridos. Casamento é compromisso, é aliança. Um homem se comprometendo em cuidar de uma mulher, amar uma mulher, e uma mulher se comprometendo a sujeitar-se a um homem. Deus, meus irmãos, Ele não exige de nós um casamento perfeito, mas Ele também não se agrada de um casamento de fachada. Algumas pessoas, de forma até piedosa, defendem tanto o matrimônio que, na verdade, o desmerece. Porque quando nós dizemos que duas pessoas, mesmo que não tenham compromisso nenhum umas com as outras, quando nós dizemos que um homem que bate na sua mulher, que não coloca comida dentro de casa, ou uma mulher que não ama o seu marido, não se relaciona com ele, quando nós dizemos que essas duas pessoas estão casadas, nós estamos dizendo que qualquer coisa pode ser um casamento. Mas não, casamento é compromisso. Nós somos imperfeitos, nós vamos errar, nós vamos ofender uns aos outros, nós vamos nos desanimar mutuamente. Mas um casamento é um compromisso, acima de tudo, com o nosso Deus. A dureza, meus irmãos, dos nossos corações, muitas vezes, é a grande razão do divórcio. A maioria das pessoas, meus irmãos, não está se divorciando por razões verdadeiras. Estão se divorciando pela dureza dos seus corações. Estão abandonando o seu cônjuge por falta de respeito, por falta de amor, por falta de arrependimento. Pois quando, meus irmãos, o nosso coração se deixa encher com a amargura, com o ódio, com a falta de perdão, é impossível manter um relacionamento e não será possível manter nenhum. Quem vive se casando
e se divorciando por dureza de coração, vai continuar casando e se divorciando por dureza de coração. A recomendação das Escrituras, meus irmãos, é que sempre busquemos a reparação dos nossos erros, o perdão e a reconciliação, mesmo diante das piores situações. A Bíblia, meus irmãos, sempre nos ensina: busque reconstrução, busque reparação, procure reparar relacionamentos. Porém, meus irmãos, a gente está vivendo numa época que as pessoas não querem mais ter compromisso com ninguém. Estava inclusive falando com uma pessoa, um colega, né, um amigo lá de Facebook, que hoje as amizades elas estão se perdendo. Não existem mais amizades como antigamente. Antigamente a gente tinha aquele amigo que podia chegar para a gente, falar a verdade, a gente trunfava a cara para o cara, ficava chateado, ficava sem falar, mas não deixava de ser amigo. A gente podia falar com a pessoa, ela não gostar, mas ela não deixava de ser amiga. Mas hoje em dia, tenta fazer isso para ver. Tenta chegar para o cara e dizer: rapaz, você está errado. Ele some da sua vida. Isso não é amizade. Como também, meus irmãos, casamento deve ser um caminho de confrontação e de perdão, de auxílio mútuo, de amor genuíno. Apesar de não ser uma recomendação bíblica, meus irmãos, o divórcio ele é uma válvula de escape para situações reais, onde todos os recursos de reparação já se esgotaram. O nosso Deus é um Deus que odeia o divórcio, como diz Malaquias 2,16. Mas o nosso Deus também odeia o adultério, a violência no lar, o desprezo com o cônjuge, com os filhos e todos os atos que rompem o compromisso do matrimônio. Há situações, meus irmãos, em que Deus reconhece a dor da pessoa que está no matrimônio e concede uma permissão para que ela rompa com o matrimônio e estabeleça um novo. Nós servimos a um Deus, meus irmãos, de amor, de compaixão, que deseja o melhor para nós, por isso sempre nos orienta a buscar reconciliação. Mas também é um Deus que conhece a natureza humana, conhece nossa vileza e se compadece dos oprimidos. Como cristãos que servimos a Cristo e desejamos agradar a Deus, devemos viver para glorificar a Deus na união do casamento. Não devemos viver buscando razões para divorciar. Os judeus viviam buscando razões. Nós não devemos viver. Nós devemos buscar meios de reparar nossos relacionamentos rompidos. E uma pergunta, meus irmãos: quem somos nós? Quem somos nós? E a verdade é que a forma como nós decidimos nos relacionar com as pessoas mostra quem nós somos. Se nós não buscamos compromissos reais, se não estamos dispostos a enfrentar nossos pecados, nossos erros, se não estamos dispostos a perdoar, se não estamos dispostos a sermos confrontados, se buscamos apenas nossos próprios interesses, assim como disseram os discípulos, se era assim é melhor não se casar. Isso mostra muito sobre o nosso coração e se já nos convertemos ao Senhor ou não. Uma certa pessoa, certa vez, conversando comigo sobre casamento, me disse o seguinte: olha, eu estou casada porque o meu marido, ele é um bom marido, mas se ele fosse, não vou usar a expressão que ela falou aqui, vocês podem imaginar, se fosse um lixo, digamos assim, eu já teria dispensado ele há muito tempo. Mas o que ela queria dizer com isso é que o marido dela deveria atender aos seus desejos. Deveria ser sempre aquela pessoa que está sempre fazendo tudo para agradá-la. É isso que ela quis dizer. E meus irmãos, uma pessoa que entra assim no matrimônio, ela não está pronta para o matrimônio.
Porque casamento não é para ser feliz, como eu já disse aqui. Casamento é para glorificar a Deus. Mas, em último lugar, meus irmãos, saibamos que há perdão e restauração. Mesmo para que tenhamos vivido experiências como a do divórcio. Casamento não é sacramento, como a Igreja Católica ensina. Que se você quebrar o sacramento, você está no inferno. Divórcio não é pecado imperdoável. A graça, a misericórdia e a perdão, meus irmãos. Para até mesmo aqueles erros que nós achamos os mais graves. A graça de Deus é muito maior do que os nossos maiores pecados. E quando nós nos arrependemos, cremos no Senhor, nós podemos começar uma nova história, esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhando para o Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém. Que Deus abençoe você.